Então esse é um vídeo que eu faço completamente sem roteiro, sem nenhum planejamento, sem intenção de estourar, sem intenção de viralizar. Talvez até o áudio seja um pouquinho ruim, porque tá bem onde pega vento ali, mas eu não tenho muito o que fazer agora. Mas, de qualquer forma, pra contextualizar todo esse meu pensamento, esse raciocínio que eu tô tendo comigo mesmo, não é nenhuma questão que eu tô planejando, né, como eu falei, viralizar. É uma questão minha, que com certeza pra quem vê vai agregar alguma coisa. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a faltar à escola pra me empreender no ramo de comunicação visual, ou gráfica, como vocês, a maioria conhece como gráfica, fazendo lona, fachada de comércios, a placa ali dos comércios, fazendo aquilo ali. Muitos desses trabalhos precisavam tipo 1.000, 2.000, 1.500, por aí. Eu já cheguei a fechar mesmo com meus 19, 18 anos, acho que até menos, acho que foi com 17 que eu fechei um trabalho, eu e o Otelo fechamos um trabalho de 16 mil reais. Já fechamos trabalho com empresas enormes, com a E3, acho que é a E3 que chama, a parceira da Equatorial. Nem lembro mais como é que chama a empresa. Mas empresa grande, né? A gente já fechou muito trabalho com empresa grande, trabalho grande. E pra gente que era muito novo, era bom demais. A gente comia muito restaurante caro e tudo mais. Só que era um empreendedorismo, sabe? Que tipo, a gente não tava rico, mas a gente ganhava bastante dinheiro até. E era muito legal porque a gente tava sempre aprendendo coisa diferente, vivendo coisa diferente, conversando com gente diferente, sempre fazendo coisa, sempre em lugar diferente, que nem agora eu tô pegando a freeway, a gente pegava a freeway pra botar uma música, sempre fazendo uma coisa diferente. Era sempre uma fachada diferente, uma conversa diferente, tudo sempre diferente, nunca nada era igual. A fachada podia ser o mesmo jeito de fazer, mas nunca nem a fachada, nem o tamanho da fachada era igual, era sempre tudo diferente. E isso trazia mais experiência, isso trazia mais convívio com outras pessoas, isso trazia muita coisa que hoje eu sinto muita saudade, porque o que aconteceu? Que a gente teve uma alta, aí teve uns tempos aqui da enchente e tudo mais aqui no Rio Grande do Sul, e aconteceu que a gente, olha, despencou totalmente. Teve a pandemia, teve a enchente, então tipo, duas coisas que despencaram muito. E a gente acabou falindo, assim, a gente só tinha prejuízo com as fachadas. E em um desses trabalhos que a gente fez, o cara ofereceu uma moto pra mim. E na verdade ele ofereceu pra nós, mas como o hotel já tinha um carro, acabei que eu fiquei com a moto pra mim. Então eu fiquei com a moto pra mim, era uma 150 farol bolinha. Depois, o que aconteceu? Como eu já tinha minha moto, e meu cunhado ele é motoboy até hoje, eu pensei, cara, eu tô ganhando tanto, eu tô ganhando X aqui com a comunicação visual, se eu mudar só pra motoboy, se eu virar só motoboy, eu vou ter muito menos risco, mesmo que eu ganhe um pouquinho só menos, eu vou ter muito menos risco, mas eu vou ter, na verdade eu vou ter um lucro menor, mas eu também vou ter muito menos risco, então tipo, pra mim compensava, entende? E eu naquele tempo pagava muito bem pra ser motoboy, que era o tempo que tava recém começando lá, o iFood e tudo mais, que recém tava viralizando assim, o iFood do motoboy tava pagando muito bem, e eu tava conseguindo ganhar um dinheiro legal. Em 3 horinhas ali, às vezes eu era quase 200 pila, era muito dinheiro. E pra mim naquele tempo era muito dinheiro, né? 3 horas assim, quase 200 pila é muito dinheiro. Tipo, em horário de pico, domingo, sabe? Não todos os dias, óbvio, né? Não todos os dias, mas... E o que aconteceu foi que aquilo ali me brilhou os olhos porque era uma segurança. Então eu não me incomodava, porque nas fachadas, quando quem empreende sabe, quem presta serviço sabe, às vezes dá um erro, uma coisa assim, é uma incomodação, porque tu tem prazo, tu tem um cliente ali te enchendo o saco e tudo mais, e é uma pressão que naquele tempo eu não tinha cabeça pra lidar. E ainda mais porque eu casei muito cedo, eu casei ali, comecei a me relacionar com a minha esposa, acho que com 16 anos, 17 anos, uma coisa assim. Acho que eu me casei realmente de morar junto com ela, acho que foi com 17 para 18, uma coisa assim, 17 acho que foi. Então tudo aconteceu muito cedo, empreendedorismo muito cedo, o cliente me enchendo o saco muito cedo, casamento muito cedo, sair de casa muito cedo. Então tudo acontecendo, e o que aconteceu é que com aquela pressão toda eu decidi a segurança que era as teleentrega, só entregar e sair fora. Entrego, sair fora, ganho meu dinheiro, não tem nenhuma incomodação. Mas anos depois, eu já tô 2 ou 3 anos como motoboy, ganho um bom salário até, trabalho 5 horas por dia, ganho num fixo, né? Trabalho menos do que a população, ganho mais que a população, que a média nacional. Tem que abrir um pouquinho da janela aqui, porque esse ar não tá funcionando direito. Aí, ou seja, eu ganho até um bom salário, eu ganho um valorzinho legal, tenho minha motinha financiada, tenho meu carrinho aqui,
meu golzinho G5, um golzinho bonitinho e tal. Tenho uma vida boa, entendeu? Direto como em McDonald's, direto como bem. Quando eu quero um dinheiro a mais, eu vou ali e trabalho. Mas não é o que eu queria pra minha vida. Não é o que eu quero pra minha vida. Hoje eu tô fazendo uma fachada em cima do carro, que não dá pra ver, mas em cima do carro tem umas barras de ferro, Metalon 2020. E eu vou fazer uma fachada em troca de um conserto de um Xiaomi que eu tenho lá. E sinceramente, pelo tempo assim, não vale a pena. Mas só de eu estar vivendo isso aqui de novo, só de eu estar fazendo algo diferente, não estando em cima de uma moto, entregando, sabe, passando sufoco, passando um calorão do cão, ou às vezes um friozão na chuva, só de eu estar fazendo algo diferente, hoje eu escolhi fazer isso daqui. E isso daqui me traz uma profunda reflexão de que não vale a pena eu trocar um sonho por uma garantia, sabe? Eu sou o cara que prefere correr o risco, mas durante muito tempo eu tentei ser o cara que prefere ter a segurança. E a real é que eu quero ter uma segurança, mas não desse jeito, sabe? Eu quero poder me arriscar, quero poder fazer algo extraordinário, eu quero poder ser mais, sabe? Porque não importa, eu posso fazer 1000 teles, eu fosse sempre um motoboy. Eu posso fazer a tele mais rápido possível, eu vou ser sempre o mesmo motoboy, sabe? Não tem como eu virar um milionário como motoboy, não tem como eu ganhar 10, 15, 20 mil sem ter que trabalhar 24 horas por dia sendo motoboy. Deve ter, mas enfim, deve ser 1, 2, 3 motoboy que ganham isso e deve ser tipo uma tele muito extraordinária, uma coisa muito rara, sabe? Sei lá, um motoboy de alguma coisa de clínica, sei lá, enfim. Mas não é uma coisa que definitivamente eu acredito que não vai acontecer comigo. E eu também nem quero que aconteça isso. Na verdade, o que eu quero é tomar risco. O que eu quero é fazer o que eu quero fazer. O que eu quero é ter medo, mas eu enfrentar esse medo. O que eu quero é vencer a minha própria vontade. Vencer os meus desejos, vencer o que eu não quero vencer, o que eu não quero ter que passar por cima. Tipo, eu não quero ter que, por exemplo, botar minha cara a tapa no Instagram ali e fazer os vídeos porque, pô, eu tenho vergonha do pessoal, mas é exatamente ali que eu quero estar, porque é exatamente esse é o meu problema. Então, se eu tenho vergonha, se eu tô envergonhado, se eu tô tímido, eu quero passar por cima daquilo ali. E o que eu tenho feito durante esses anos, eu não digo que eu perdi meu tempo, mas eu não digo que eu perdi porque eu não fui pra baixo, mas eu deixei de ganhar, então eu deixei de ir pra cima. Mesmo que eu tivesse ganhando o mesmo valor, não tem como dizer que um motoboy que ganha 3 mil reais por mês ganha a mesma coisa que um empreendedor que ganha 3 mil reais por mês. Ele não ganha a mesma coisa, nunca vai ganhar a mesma coisa. Porque o empreendedor, ele passa por problema, ele passa por situações que o motoboy não vai passar. O motoboy, o máximo que ele vai passar vai ser uma humilhação. Como eu mesmo já passei humilhação do cliente, de humilhar, uma coisa assim. E é isso, entendeu? No máximo que ele vai passar vai ser isso. Mas o empreendedor, cara, ele vai passar por humilhação, vai passar por sufoco, vai passar por aperto, vai ter que passar por gerenciar o dinheiro, porque ele tem que tirar de um, botar no outro, e é isso, e tipo, são coisas que eu sinto muita saudade, cara. E a verdade é que eu me sinto acovardado por ter escolhido essa vida. Me sinto, não digo fracassado, mas eu me sinto inferiorizado pra mim mesmo, não que seja uma profissão que não seja digna, não é isso que eu tô dizendo, porque hoje eu estou na profissão, então tipo, é uma profissão completamente digna, que movimenta boa parte da economia do Brasil, e isso é um fato, tipo, é um fato inegável, mas é cara, eu não me imagino daqui a 5 anos sendo motoboy, e todo ano que passa eu penso, cara, nem ano que vem eu já não vou ser mais motoboy, ano que vem já não, mas acontece que eu não faço nada diferente, então agora eu tô fazendo algo diferente, gravando esse vídeo eu tô fazendo algo diferente. Cada momento que passa eu tô fazendo algo diferente pra tentar sobressair pra poder recuperar esse tempo que eu deixei de ganhar. Como eu falei, eu não perdi, porque eu tive muito tempo pra aproveitar com a minha esposa, tive muito tempo pra ganhar dinheiro, já teve tempo que eu trabalhei 12, 13 horas por dia fixo, ganhava quase 10 mil reais por mês, de motoboy. Então, e mais almoço, então tipo, não tô falando 10 mais gastos, na verdade era 8 mil pra ser específico. Ganhava 8 mil com almoço, tirava ali mais 1.000 de gasolina, 7 mil. E às vezes um conserto e óleo, mas enfim, vamos botar aí
movimentava na minha conta 8,5 toda semana, todo mês. Mas não era o suficiente, cara. Eu consegui comprar algumas coisas, mas não era o que eu queria, porque eu passava o dia inteiro em cima de uma moto. Não é o que eu quero pra minha vida. Então, essa é uma reflexão que eu tô tendo pra mim mesmo. Mas se alguém ver esse vídeo, os últimos vídeos que eu tenho postado ninguém tem visto, mas se alguém tem visto esse vídeo, se alguém viu esse vídeo até o final, quiser até comentar aqui qual que é a tua reflexão que tu tem sobre isso, mas a minha reflexão sobre isso é: não vale a pena tu trocar um sonho por uma segurança. Não vale a pena. Por exemplo, se tu tem sonho de ser um artista, tem sonho de ser um músico, irmão, acha uma profissão, uma coisa, empreende em alguma coisa que tu tenha tempo suficiente para trabalhar no teu sonho, e dá um jeito de ter um sonho ou de monetizar o teu sonho. Então, tipo, se teu sonho é a música, talvez tu não consiga ser um artista famoso, que nem a Anitta, sabe? Um artista famoso aí. Talvez tu não consiga ser um artista famoso e ganhar milhões, mas talvez tu ganhar 20, 30 mil, só de tu viver com 20, 30 mil, mas viver do teu sonho já seja muito mais prazeroso do que ganhar mesmo 20, 30 mil sendo médico. Ah, porque eu vou ganhar 20, 30 mil sendo médico, então eu vou virar aqui médico, vou dar o meu melhor pra ser médico, pra mim ter os 20, 30 mil e ter uma condição ok. Mas tu vai deixar teu sonho de lado, tu vai viver frustrado. E é o que eu tenho vivido hoje. Eu tenho vivido frustrado, porque eu não me arrisco, porque eu não me supero, sabe? E ainda eu vou te dizer, eu me arrisco na verdade, mas eu arrisco minha vida. E não vale o valor que eu ganho, não vale o dinheiro que eu ganho na minha vida, da forma que eu arrisco. Porque eu já me acidentei, já quebrei meu pé, não vale o risco que eu tenho, sabe? E é isso, cara. A partir de hoje, querendo ou não querendo, eu vou fazer o que tem que ser feito, cara. Porque eu não posso aceitar viver o que eu vivo hoje. Eu não posso, porque o meu desejo hoje, se eu posso resumir em poucas palavras, o meu desejo hoje é prover pra minha família, prover pra Cat e poder ter liberdade financeira. A liberdade financeira eu quero... Dá pra resumir em um só, na verdade, né? Só a liberdade financeira. Meu desejo hoje é ter liberdade financeira. Porque minha esposa tava mal esses tempos e a gente teve que ficar horas e horas e horas na fila lá do SUS lá. E eu já penso, cara, se eu tivesse um plano de saúde, se eu pudesse ter condição de pagar um hospital particular pra ela, eu teria pago. Mas eu não tenho essa condição. E provavelmente não tão cedo eu vou ter essa condição. E é uma coisa que me chateia, porque ela trabalha cansada, ela trabalha desanimada. Às vezes ela tá doente, tem que trabalhar porque ela é autônoma igual eu. Mas se eu ganhasse 30 mil no mês, eu teria que, obviamente, não agradecer aos meus olhos, manter o meu padrão ali, pra mim não ter um custo tão alto e conseguir bancar nós dois. Porque hoje a gente ganha, talvez, faturado ali no máximo uns 10 mil, 10, 11, 12 mil no máximo, sabe? Faturado. Então se eu tivesse 30 mil limpo por mês, eu consigo manter um ótimo padrão pra nós. Cara, é uma reflexão minha de verdade. Talvez se hoje eu tivesse seguido naquele caminho que eu achava problemático, que eu achava ruim, eu estaria muito mais contente com a minha vida financeira. Não estou falando sobre felicidade, porque o trabalho e a prosperidade financeira não tem um vínculo, uma não é pilar da outra para felicidade, tá? Na verdade, para mim, o dinheiro é uma ferramenta que ele vai te trazer momentos felizes, mas a felicidade é outro assunto, é outra questão. Mas é isso. Se eu posso dar uma dica pra vocês com meus 21 anos de idade, é: não troquem o sonho de vocês por uma estabilidade, tá? Isso aí. Agora eu vou chegar aqui no meu fornecedor, lembrando de quantas vezes eu vim aqui buscar materiais de vários mil reais. Mas hoje vou chegar. E sabe, eu vou até complementar. Sabe uma coisa que fez me refletir mais profundamente sobre isso? Eu já tenho pensado sobre isso nos últimos dias, mas o que me fez pensar exatamente como e gravar esse vídeo foi porque onde eu comprei essas barras de ferro, o cara perguntou assim pra mim: "Bah, meu, tá sumido e tal,
quanto tempo que eu não te vejo, meu, tá fazendo o que agora? E a empresa, parou com a empresa, ele vem assim, pô, e a empresinha lá tal, bombando. E aí eu falei, não, meu, a gente parou e tal, e o que vocês estão fazendo agora? Tinha que eu ia falar pra ele, né? Aí eu olhei assim, tô nas telas, meu. Aí ele fez essa cara assim pra mim, ó. Aí, ele fez tipo assim, ó. Tipo uma coisa bem assim, né? Nem lembro como é que foi. Mas ele fez uma cara assim. E aí eu falei, pior que nós. E aí eu, sabe, pra mim, não tô dizendo que o motoboy não é inferior a outra pessoa, ao empresário, ao empreendedor, mas pra mim, na minha concepção, eu regredi. Com certeza eu regredi. Então, cara, pra te ver se uma pessoa de fora já pensa tipo assim, pô, cara, tu tinha tudo pra dar certo, vocês tinham tudo pra dar certo, porque ele já falou tudo isso com o olhar dele, vocês tinham tudo pra dar certo. Então, tipo, se ele já, um cara que não tem nada a ver com a minha vida, já ficou tipo assim, meio que decepcionado, então o que sobra pra mim, sabe? Então, cheguei no meu fornecedor aqui, agradeço vocês, quem assistiu, quem puder deixar um comentário aí, se alguém assistiu, deixa aí.